Amado, amada do Senhor, como é bom podermos estar juntos em culto para louvarmos e para engrandecermos ao nome do Senhor. Hoje a Igreja Cristã celebra a festa de Pentecostes. Hoje, queridos, nós somos lembrados de que a promessa que o nosso Senhor Jesus Cristo fez se cumpriu. Ele não nos deixou sós, mas enviou o seu Espírito, o Espírito Santo, para habitar no meio de nós. E o lema das ceias diárias para esta semana é uma palavra do próprio Cristo. E nela, Jesus Cristo diz: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Atos, capítulo 1, versículo 8. Amados, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo de Deus soprou, dando poder às suas testemunhas em cada canto, em cada lugar deste mundo. Ainda hoje, este Espírito sopra, esse Espírito nos impulsiona, esse Espírito nos conduz. Ele nos conduz para que nós possamos testemunhar desse Deus, para que nós possamos levar o seu nome adiante, para que nós possamos usar os diferentes dons que Deus nos presenteou para testemunharmos, para falarmos do seu amor e da salvação que Cristo nos dá, começando em nossa família, seguindo pela nossa vizinhança, no município aonde nós moramos e em todos os lugares por onde passarmos. Que nesse culto Deus possa também estar usando o PPHM Daniel para falar ao meu e ao teu coração de uma maneira bem especial. Nós iniciamos esse culto cantando.
Amados e amadas, nós celebramos esse culto em nome e na presença do Trino Deus, esse Deus que é Pai, Criador de tudo que há, que é Filho, Jesus, o Salvador, e que é Espírito Santo, o nosso ensinador, inspirador, fortalecedor da fé. E eu quero, nesse sentido, agora, convidá-los a uma palavra de oração. Vamos cruzar nossas mãos, vamos baixar nossa fronte, vamos falar com nosso Deus e Pai. Querido Deus e Pai, hoje celebramos a festa de Pentecostes. Hoje celebramos o início da Igreja Cristã. Agradecemos de coração por teres enviado Teu Espírito sobre nós, por não nos deixares órfãos, sozinhos, abandonados neste mundo. Agradecemos, ó Pai, pelo Teu imenso amor por nós, pelo Teu cuidado, pelo Teu perdão, pelas vezes que, mesmo não percebendo, Tu estás conosco e nos guarda em meio aos perigos. Agradecemos, Senhor, também pela oportunidade que nos dás de ouvirmos a Tua palavra. Fala através do PPHM Daniel aos nossos corações, que a Tua palavra, ao ser lançada, ela caia em nossos corações e encontre, ó Pai, um solo fértil, ou seja, que ela encontre em nossos corações, de fato, receptividade, e que ela possa crescer, que ela possa germinar, que ela possa produzir frutos. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Como preparação, queridos, para a palavra do Senhor, cantemos juntos o hino a seguir. Espírito Santo de Deus, ensina-nos a orar, o sopro do Pai perceber, a Ti glorificar. Espírito Santo de luz, Senhor da criação, vem conceder que Jesus, pela vida, na morte e na ressurreição, possa fazer-nos Teus filhos, Teus servos, a luz nessa escuridão. Espírito Santo de Deus, ensina-nos a servir, a dor do irmão entender, a Tua voz ouvir, no meio de tanto clamor, no meio de aflição. Vem conceder que Teus filhos caminhem na luz, que estendam a mão, possam falar de Jesus, de Teu Filho amado, da ressurreição. Espírito Santo de Deus, ensina-nos a cantar, aos céus vossa voz estender, a terra o nosso olhar. Sigamos Teu Filho Jesus, sirvamos sem cessar, pois ao servir-Te louvamos, cantiga bonita a Te agradar. Como Jesus que viveu, que serviu, que morreu para ressuscitar. Como Jesus que viveu, que serviu, que morreu para ressuscitar. Convido o PPHM Daniel a nos trazer a palavra. Amados irmãos e irmãs, no dia de hoje, em toda a Igreja Cristã, comemoramos o dia de Pentecostes.
lembramos o dia em que Deus derramou o seu Santo Espírito sobre os seus filhos, como está narrado em nossa Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. É um dia muito especial, porque marca também o aniversário da igreja. A igreja passou a existir somente quando Deus derramou o seu Espírito sobre nós, cristãos. Então, hoje é um dia de festa. Hoje comemoramos mais um aniversário da igreja no mundo. Quase 2000 anos de existência aqui, graças ao poder e ao cuidado do nosso Senhor. E embora hoje seja o aniversário da igreja, o responsável por tudo isso é o Espírito Santo. Foi e é somente por causa dele que a igreja ainda existe hoje. É somente graças a ele que a igreja consegue suportar as mudanças das eras e o avanço do mal sobre a terra. Então, no dia de hoje, nós vamos falar um pouco sobre este Espírito Santo, Espírito de Deus, o Espírito da verdade. Vamos tentar compreender um pouco mais sobre ele e como ele consegue nos unir em comunidade. Eu digo tentar compreender porque, por mais que eu consiga explicar muita coisa sobre o Espírito Santo de Deus, ele é infinitamente maior e mais complexo do que nós possamos tentar imaginar. Deus está além da nossa capacidade de entendimento e de explicação. Deus é Deus. Mas, a partir disso, nós podemos conversar sobre o que o Espírito de Deus faz em nossas vidas. E assim eu quero deixar algumas perguntas para o início da mensagem de hoje. Quem é o Espírito Santo para você? Você tem experimentado a presença do Espírito Santo em sua vida nos últimos meses? Especialmente nesta época de pandemia? Eu peço que realmente pense um pouco, pare, reflita como tens vivido neste tempo e avalie se tens conseguido sentir a presença do Espírito Santo em tua vida. Enquanto eu exponho a mensagem de hoje, peço que deixe essas perguntas ecoarem dentro de ti e que assim elas nos façam querer mais deste Espírito Santo de Deus. Amém. Dito isso, então, vamos para o texto bíblico do dia de hoje. O texto bíblico de hoje não fala exatamente do dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre os cristãos. No texto bíblico de hoje, Jesus está conversando com os seus discípulos, os encorajando e lhes dizendo que teria que voltar para Deus, mas que não deixaria os seus discípulos abandonados. Se vocês se lembrarem do texto de saudação do culto passado, Jesus havia dito exatamente isso: não os deixarei órfãos, ou não os deixarei abandonados, voltarei para vocês. Jesus estava prestes a deixar os seus discípulos, e os seus discípulos estavam pensando: poxa, mestre, como assim? Sem o Senhor nós não somos nada. O que será de nós se o Senhor nos abandonar? Então Jesus lhes explica que teria que voltar para Deus, mas em seu lugar enviaria o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que os encheria de coragem e poder, vindos da parte de Deus, e que assim eles seriam testemunhas de Deus perante o mundo. E assim foi. Então vamos ler o texto bíblico de hoje, texto do Evangelho de João, o capítulo 15, versículos 26 e 27, e depois o capítulo 16, do versículo 4 até o versículo 15.
o qual eu passo a ler. Quando chegar o Auxiliador, o Espírito da Verdade, que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse Auxiliador a vocês da parte do Pai. E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. Mas eu digo isso para que, quando essas coisas acontecerem, vocês lembrem que eu já os tinha avisado. E Jesus continuou: eu não disse isso antes, porque ainda estava com vocês. Porém, agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta: aonde é que o Senhor vai? Mas porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Pois se não for, o Auxiliador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai. E vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando vier o Espírito da Verdade, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que eu tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Amados, neste texto, o Espírito Santo é chamado de uma forma especial, que eu quero destacar no dia de hoje. Ele é chamado de Espírito da Verdade. Jesus diz: quando chegar o Auxiliador, o Espírito da Verdade. Em João 15, versículo 26. Esta afirmação sobre o Espírito Santo é muito especial, principalmente nesta época que estamos vivendo. Quem de nós nunca ouviu uma frase assim: cada um tem a sua própria verdade, ou a verdade é relativa, ou o que é verdade para você pode não ser verdade para mim? Essas frases são marcas da atual era que nós estamos vivendo. Os valores antes firmes e estáveis agora são instáveis. Amor, família, respeito, responsabilidade, pureza, santificação agora mudam o seu peso de pessoa para pessoa. Cada valor é moldado de acordo com o gosto de cada um. São reflexos da sociedade de consumo na qual vivemos. Nessa sociedade, eu tento moldar tudo para que fique do jeito que eu quero. Se algo me gera desconforto, ou me confronta, ou põe a minha estabilidade em xeque, a forma que eu levo a minha vida, eu ignoro ou então rejeito. E o texto bíblico, no dia de hoje, no versículo 8, nos diz que, infelizmente,
é assim que o nosso mundo está. As pessoas do mundo têm uma ideia errada a respeito do pecado, do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. Queridos, uma das grandes armas utilizadas pelo inimigo nos dias de hoje é confundir o que temos por verdade e convencer que ele próprio não existe. O diabo não existe. O pecado, isso é coisa ultrapassada. Também não existe. Na verdade, todos irão para o céu, não importa o que você faça ou em quem você crê. Deus vai salvar todos, porque Ele ama todos. Mas isso são mentiras contadas pelo diabo e que o mundo vem propagando como sendo verdade. Sun Tzu, um general e estrategista militar chinês da antiguidade, conta no seu livro alguns conselhos que fazem com que uma batalha se torne muito mais fácil. Um deles é exatamente esse que eu falei a recém. Fazer o inimigo crer que o seu exército está fraco ou que você não tem poder e capacidade de lutar. Assim o mesmo não investirá tanto para se defender, o que deixará o caminho mais acessível para a vitória. E vocês vão concordar comigo que, em questão de guerra, o diabo tem grande experiência. E que ele utiliza muito essa estratégia. E que ela vem funcionando. Quantos de nós já não ouviu falar que o diabo não existe? Ou que o inferno também não existe? Que o pecado era coisa dos antigos para manter as pessoas na igreja, para manter a contribuição, o dízimo das pessoas. Tudo isso são formas de confundir o povo de Deus e nos fazer relaxar na nossa caminhada de fé. Eu posso viver de qualquer jeito, com os meus vícios, com os meus costumes deturpados, acreditando e crendo em qualquer coisa, porque Deus não se importa com isso, Ele vai salvar todo mundo. Mas graças ao nosso bondoso Deus, nós não precisamos ficar perdidos no meio desta confusão causada pelo inimigo. Jesus Cristo nos enviou o Espírito Santo. E uma das suas principais características é nos convencer de que estamos errados quando acreditamos nessas mentiras do inimigo. Ele nos mostra o que realmente é a verdade. O texto diz: quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento porque aquele que manda neste mundo já está julgado. O Espírito Santo nos leva à verdade completa em relação ao mundo e em relação a nós mesmos. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, nos dá certeza em uma época que cada um tem a sua própria verdade. O Espírito Santo de Deus, por meio da sua palavra, nos convence que, embora cada um de nós diga ter a sua própria verdade, há uma verdade completa e absoluta que pertence a Deus. E que esta verdade não muda com o tempo, não muda de pessoa para pessoa, ela permanece sempre a mesma e por isso é completamente digna de confiança. Por meio do Espírito Santo e da Palavra de Deus, nós podemos seguir uma vida baseada na verdade de Deus e não em achismo, eu acho que isso é certo, eu acho que isso não é certo, ou em meias verdades.
Assim, queridos, da mesma forma que o Espírito Santo nos convence da verdade absoluta de Deus sobre o mundo, ele também nos mostra a verdade sobre a nossa vida. O Espírito Santo revela quem nós verdadeiramente somos. Nós estamos vivendo em um tempo que, ao entrar em contato com as outras pessoas, nós devemos usar máscaras. Mas, na verdade, nós sempre usamos máscaras ao nos relacionarmos com as outras pessoas. Quem de nós nunca respondeu tudo bem ou tudo tranquilo quando a outra perguntou como você está? Embora nós possamos fazer isso com as outras pessoas e até mesmo conosco mesmo, dizermos que está tudo bem quando na verdade não está, com Deus nós não conseguimos usar essa máscara. Deus conhece perfeitamente o nosso interior e toda a nossa vida. Assim, quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus entre na nossa vida, ele tira essa máscara de falsidade, de mentira e de ilusão. Ele desmascara o nosso eu e traz à luz os meus erros e pecados. Ele não encobre as minhas falhas, mas as revela para que possam ser transformadas. Ele não esconde as nossas feridas. Ao contrário, ele traz à vista, lava elas, limpa, e então começa o tratamento, o processo de cura. Ele mostra o nosso verdadeiro eu, falho, pecador, para que assim nós possamos ser transformados por completo. O Espírito Santo não quer transformar somente o nosso exterior, somente a nossa aparência para as outras pessoas. Ele quer nos transformar por completo, quer começar uma mudança em nós de dentro para fora, lá no nosso íntimo, nos transformando em novas criaturas. O problema é que muitas vezes, e na maioria das vezes, nós não queremos isso. Nós agimos como uma criança que, quando está brincando, cai, rala o joelho, faz um corte até profundo, e isso dói. E a gente quer se livrar desse machucado. Mas nós não queremos lavá-lo e nem limpá-lo, porque isso dói. Quem de nós, quando era criança, não caiu, ralou o joelho e não queria, quando o pai e a mãe colocavam água, dizia, não, está doendo? Porque o processo de limpeza dói. Mas nós preferimos muitas vezes esconder os nossos machucados, os nossos erros, ao invés de entregá-los nas mãos poderosas do Espírito Santo de Deus, para que Ele limpe, para que nos cure. E quando nós não entregamos os nossos pecados, nossos erros, nossas falhas nas mãos do Espírito Santo para Ele limpar, essas feridas inflamam e continuam doendo cada vez mais. Nós tentamos escondê-las, mas na verdade elas continuam no nosso interior nos machucando. Por isso eu pergunto para cada um aqui hoje que está ouvindo e pergunto também para mim: quem nós somos atrás destas máscaras? O que nós escondemos atrás dessas máscaras? O que nós escondemos no mais profundo do nosso coração? Talvez um profundo sentimento de culpa por não ter perdoado um ente querido que faleceu ou por não ter dito a ele que o amava. Talvez seja um medo de se relacionar com as pessoas por conta de algum acontecimento traumatizante durante a infância. Talvez seja ódio do seu pai por tê-lo visto agredir inúmeras vezes a sua mãe quando voltava bêbado de casa para casa. Talvez você esconda um grande desejo de ser aceito pelas pessoas, de receber atenção. Ou talvez esteja inseguro por conta deste vírus que não passa e que ameaça a saúde de todos nós. Que ferida tu escondes no teu coração? Queres te ver livre dela?
então a entregue aos cuidados do Espírito Santo. Deixa Ele limpar, cuidar e transformar a tua vida. Não tenha medo. Pode doer no início e vai doer, porque colocar isso para fora dói. Mas depois isso sarará. Deus se entristece ao nos ver sofrer sozinhos. E Ele não deseja que nenhum dos seus filhos e filhas viva uma vida de sofrimento. Jesus morreu para que nós tenhamos uma vida de abundância, uma vida com qualidade. E isso realmente começa quando o Espírito Santo transforma o nosso interior. Porque quando o Espírito Santo transforma o nosso interior, ele revela o nosso verdadeiro potencial como seguidores de Jesus. Antes de sermos transformados pelo Espírito Santo, nós podemos até nos achar fortes, capazes de tudo, mas na maioria das vezes, quando a nossa fé é provada, essas nossas feridas internas acabam nos travando. Somos como um carro que quer correr uma corrida com os pneus murchos. Dizemos que somos fortes e bons, mas quando chegamos na hora da corrida, nós desistimos porque não conseguimos correr com os pneus murchos. O apóstolo Pedro é um grande exemplo. Ele era assim também. Se vocês se lembrarem de alguns textos que nós falamos na Páscoa, vão lembrar de como Pedro se sentia antes de ser transformado pelo Espírito Santo. Na noite da última ceia, quando Jesus estava lá sentado com os seus discípulos, comendo, ele disse que os discípulos o abandonariam. Mas aí Pedro disse: estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Ele estava como um carro de pneu murcho prometendo que ganharia qualquer corrida. Mas o que aconteceu quando a sua fé foi colocada à prova? Ele fugiu. Ele negou Jesus 3 vezes. Quando lhe perguntaram: tu estava com Jesus? Tu é um dos seguidores dele? Não, não sou, disse ele. Ele fugiu. Havia áreas da vida de Pedro que estavam com sérios problemas e que precisavam ser tratados. Ele se julgava forte e corajoso, mas abandonou Jesus no primeiro momento que a sua fé foi provada. Entretanto, mais tarde, Pedro foi transformado pelo Espírito Santo. E o livro de Atos dos Apóstolos nos mostra justamente o resultado da ação do Espírito Santo na vida dele. Aquele Pedro que antes fugiu quando a sua fé foi posta à prova, agora testemunha para mais de 3.000 pessoas, sem medo. Depois ele vai no templo, de onde antes ele tinha fugido de medo, negando Jesus 3 vezes, e agora ele fala abertamente da sua fé em Jesus Cristo, sem medo de ser preso e ser morto. O Espírito Santo o transformou, sarou as suas feridas internamente e despertou nele o verdadeiro chamado como Filho de Deus. Antes ele agia pela sua própria força. E assim ele era fraco, era falho, medroso, inseguro. Agora ele agia pelo poder do Espírito Santo. A força que tinha não vinha dele, mas do próprio Deus. Que nós podemos falar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, antes de ser transformado pelo poder do Espírito Santo, perseguia, prendia e até mesmo matava os seguidores de Jesus. Mas após o Espírito Santo trabalhar na vida dele, ele não só parou de perseguir os cristãos, como passou a mostrar para as pessoas qual o caminho para chegar até Jesus. O homem que antes perseguia, matava e que achava que sabia a verdade, foi confrontado pelo Espírito Santo de Deus e a verdade de Deus o transformou.
mostrou que o seu entendimento estava errado. Eu não sei se vocês sabem, mas Paulo era um grande estudioso da palavra de Deus. Ele estudava todos os dias a palavra de Deus e assim mesmo não conhecia a verdade. Queridos, o Espírito Santo quer transformar a nossa vida, como transformou a vida de Pedro, a vida de Paulo, dos demais apóstolos, e como também transformou a vida de muitas pessoas durante esses quase 2000 anos de vida da igreja. O Espírito Santo quer nos transformar como transformou a vida de Lutero, de Calvino, de Catarina, a esposa de Lutero, John Wesley e outros que revolucionaram a igreja, que se deixaram agir pelo poder do Espírito Santo de Deus. Por isso, deixa o Espírito Santo limpar as feridas causadas pelo pecado na sua vida. E deixa ele assim, então, despertar o verdadeiro potencial dos filhos de Deus em você. Ele quer nos guiar para a verdade imutável de Deus. Você está pronto para esta mudança? Se você está pronto, então abra o teu coração, abra o teu interior e deixe o Espírito Santo trabalhar nas tuas fraquezas, deixe ele limpar as tuas feridas e sarar os ferimentos do teu coração. Deixa ele te tornar uma nova criatura. Que o Espírito da verdade nos guie na nossa caminhada de fé e não nos deixe ser confundidos por qualquer ensinamento deste mundo. Que o Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós. Amém. Quero agradecer de maneira especial por esta palavra que o Daniel trouxe a nós, palavra que fez a gente refletir, pensar bastante também na nossa vida, na maneira como nós vivemos a nossa fé, se de fato temos permitido que o Espírito Santo de Deus trabalhe, transforme o nosso ser. E eu quero agora, queridos, convidá-los a uma oração final. E para isso vamos cruzar nossas mãos, baixar nossa fronte e vamos falar com nosso Deus e Pai. Querido Deus e Pai, obrigado por nos enviares o Espírito Santo e por ele nos mostrar o que de fato é a verdade, para assim não cairmos nas ciladas do inimigo. Obrigado, Senhor, que o Espírito Santo também revela quem de fato nós somos e ainda nos ajuda a termos de fato a cura para as nossas feridas, para aquelas feridas que o pecado ocasionou em nosso coração. E quando permitimos a ação do Espírito Santo na nossa vida, nós também somos impulsionados a testemunharmos de Jesus com nossa vida, com nossas palavras. Pai, obrigado por este presente que Tu nos deste. Colocamos também diante de Ti todos aqueles e aquelas, ó Pai, que estão enfermos, que estão doentes, todos aqueles que estão acamados, que estão sofrendo. Pai, Tu sabes o que cada ouvinte necessita. E eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que Tu estejas dando a Tua ajuda, o Teu consolo, o Teu conforto, que Tu estejas, Senhor, carregando cada um dos amados. Também, Senhor, intercedemos de maneira especial por todos aqueles e aquelas que perderam um ente querido seu. Ó Pai, que Tu estejas também ali, consolando, confortando, Senhor, os corações entristecidos. Intercedemos, Senhor,
também pelos efeitos que a pandemia tem causado. Tu vês, Pai, que muitas pessoas perderam empregos, outras perderam familiares, outras, Senhor, por causa do isolamento, caíram em depressão. Ó Pai, tenha misericórdia do teu povo. Esteja, Senhor, pondo um ponto final nessa pandemia, que possamos, Senhor, retornar às nossas vidas sem medo de contrair esse vírus, sem medo, Senhor, de perder um ente querido e assim por diante. Tudo mais, Senhor, que nós teríamos ainda a pedir e também agradecer, nós resumimos através daquela oração que o teu Filho nos ensinou a orar, quando ele disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Convido PPHM Daniel a vir à frente para nos despedir com a bênção de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus levante o seu rosto e te dê a sua paz. Vamos na paz de Deus, sirvamos a Ele com muita alegria. E finalizamos ainda este culto com mais um hino. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Fará sobressair tua justiça como a luz, fará sobressair tua direita como o sol do meio-dia, fará sobressair tua justiça como a luz, fará sobressair tua direita como o sol do meio-dia. Descansa o coração no Senhor, descansa o coração no Senhor e espera nele, e Ele tudo fará. Descansa o coração no Senhor, descansa o coração no Senhor e espera nele, e Ele tudo fará. Fará sobressair tua justiça como a luz, fará sobressair tua direita como o sol do meio-dia, fará sobressair tua justiça como a luz, fará sobressair tua direita como o sol do meio-dia. Agrada o coração do Senhor, agrada o coração do Senhor, e o que desejas, por certo Ele fará. Agrada o coração do Senhor, agrada
Agrada o coração do Senhor e o que desejas, por certo Ele fará. Para sobressair tua justiça como a luz, fará sobressair tua direita como o sol do meio-dia. Fará sobressair tua justiça como a luz, fará sobressair tua direita como o sol do meio-dia.